Boa noite, gente, né? Estamos aí mais uma quarta, hoje com uma amiga, Rafaela Ferrari, Boa noite. psicóloga, né? Bom, tá apresentado, né, Rafa? Tá bom, tá ótimo. Amiga psicóloga. Amiga psicóloga, já tá bom. Bom, gente, semana passada a Simone fez a live, nós retornamos aqui ao Facebook, então nós vamos dar aqueles 5 minutinhos iniciais para que vocês possam compartilhar essa live. Hoje o nosso tema é a importância da criança, do brincar com a criança, da criança brincar, né? Então esses minutinhos, 2, 3, 4 minutinhos para que vocês possam compartilhar, as outras pessoas que estão vendo o vídeo, elas possam ir entrando e participando junto com a gente. Bom, vocês que vão entrando, vai deixando aí no comentário, né? O que vocês lembram da infância de vocês, né? O que vocês gostavam de fazer, do que vocês gostavam de brincar, né? Se teve como brincar, né? Enquanto isso a gente vai dando esse tempinho, tá bom? Né? Então, vamos aguardar aí o pessoal chegar. E aí a Fernanda tá aqui, nossa cameraman, né? E respondendo aí, vai nos ajudar nas respostas dos comentários e vai nos norteando como que as coisas vão acontecendo. Enquanto as pessoas vão compartilhando, vão entrando, né? Tem um livro se chamado Casa das Estrelas. E ele foi feito a partir das ideias que as crianças têm sobre o mundo, sobre o que é cada coisa, né? Sobre o que é rosa, né? Então, a gente pegou aqui algumas definições daquilo que as crianças disseram, né? E é um livro, de fato, muito interessante, porque é o mundo visto pelos olhos da criança, né? Então, vou pegar lá uma das frases. Corpo. Uma criança definiu que corpo é algo que é feito para alguém se encostar. Então, quem não quer se encostar no outro, né? Nesse tempo de pandemia a gente só fica assim, de distante, né? Mas a vontade mesmo é poder estar próximo do outro, né? Então, como a criança ela pode reconhecer isso desde pequena, né? A visão dela. Por exemplo, brincadeira é estar contente e amando. Olha só como a criança ela enxerga, né, esse período da brincadeira, de risos, estar com os amigos, né, das formas que vai encontrando como diversão. Tem uma que eu lembro da gente ter visto, muito interessante, que me fez pensar, não é essa definição que está aqui, foi outra que a gente olhou antes, que é a definição que uma criança deu para a palavra criança. E aí perguntaram para ela o que é uma criança. E ela genialmente respondeu que a criança é um ser humano feliz. Então, simples, né? É umas respostas que nos quebra, assim, total. E que faz todo sentido, que é difícil de discordar e que parte dessa felicidade, como a gente vai discorrer hoje, é muito por causa do brincar. A criança que não brinca, a criança que infelizmente tem que trabalhar, como acontece em muitos lugares do mundo, ela vai perdendo, ela já não entra nessa descrição, nesse enquadramento de ser humano feliz. Ela vai ficando mais parecido com a gente, né? Os adultos, mais infeliz, talvez. E isso é uma das coisas que a gente vai conversar, né? Eu acho que Fê, como que tá aí? As pessoas estão entrando? Sim, já falaram boa noite.
Simone, boa noite. Bruno, boa noite. Tá ótimo. Então vamos iniciar, né? Relembrando que o nosso tema é a importância do brincar, né? Da criança brincar, da gente brincar com a criança. A princípio nós pensamos nesse tema como uma possibilidade de repensarmos como lidamos com todo esse desenvolvimento infantil, né? Em casa, quem não tem filhos, com os sobrinhos, com os afilhados, com o filho do vizinho, do amigo, né? Como que a gente lida com isso, né? Nesse tempo da tecnologia, onde nós até discorremos às vezes que a criança já nasce sabendo mexer no smartphone, né? Que não é uma boa coisa, Mas que, não é, né? mas que as pessoas, né, já colocam como Interessante, já sabem. como uma vantagem. É. E que nós psicólogos não olhamos assim, né? Até os 3 anos Ainda não é tão viável necessário indicar. ou sugerido, né? Sugerido pela literatura, isso. Então, essas crianças que não são diferentes das crianças de 20 e 30 anos atrás, né? Continuam sendo crianças. O que mudou de fato é o mundo. É o ambiente que mudou. Mas as crianças continuam sendo crianças. A mesma Constituição. Mesma Constituição. No entanto, o ECA, né, tem pouco tempo aí que estabelece 30 anos só, né, que vai garantir, vai dizer sobre esses direitos da criança, né? Então, muita coisa mudou, mas a criança continua sendo criança. E os direitos e as necessidades. E o brincar, acho que é uma das maiores necessidades. além de ser um direito também. Né? Outra coisa, né, ainda pensando nesse tema, é que é muito comum que as crianças sejam vistas como alguém despreparado, que não tem desejos, né, que não tem sonhos, né, é visto como uma criança, é uma folha em branco a ser escrita. Que a gente escreve. Que a gente escreve. Nossos sabedores, né? Os grandes sabedores, escrevemos. Que pegar. Ricardinho. Ricardinho. A Mazezinha tá falando que amava ver outras crianças brincar, porque os pais dela proibiam ela de brincar na rua. Na rua? E por que será que proibiam ela de brincar na rua? E a Mazezinha diz que crianças que brincam livremente com outras crianças são alegres e aceitam melhor os limites dados pelos adultos. Isso, perfeito, perfeito. Isso é uma das coisas que eu quero colocar sobre o brincar e os limites dos adultos, que eles estão totalmente correlacionados. E é engraçado, né, que nem todas as crianças, né, como a Mazezinha disse, que quando ela era criança, ela via as outras crianças brincarem, mas ela não podia, de fato, na rua, né? Ela não podia ir para a rua de acordo com os limites que os pais colocaram naquela época, os motivos deles. E isso cai na mesma questão da folha em branco, né? Que nós que estamos em volta vamos escrevendo naquela criança de acordo com os nossos desejos. Tentando, né? E às vezes acaba escrevendo uma história de um adulto, né? Que aí a gente vê as crianças que trabalham, crianças que são obrigadas por uma necessidade, né? Por exemplo, a mãe sai para trabalhar e aí a maior cuida da menor, do menor, também. Do outro, né? Então é comum que esse direito seja tirado, às vezes, por conta de outros direitos que já foram violados. A Mazinha está perguntando, criança nasce sabendo brincar ou aprende? Brinca, né? Qualquer criança brinca automaticamente de alguma coisa, né? Ela tem muita potencialidade, imaginação, não precisa de brinquedo, não precisa de nada, então brincar é automático. E esse brincar também é como a criança se conhece no mundo, né? Como ela conhece o mundo. Conhece o seu corpo, né? O fato da criança segurar e soltar o dedinho, né? Quando é criança, bebezinho, que você põe o dedo, aí segura e solta,
isso traz um bem-estar, um prazer para essa criança, né? Então é uma forma de brincar. De explorar o mundo, de se Explorar o mundo. conhecer. Por isso que uma das crianças define, né? Criança é um ser humano feliz, né? Porque tudo acha graça, tudo é bom, né? Tudo é interessante. Tudo é interessante. Olha para os desafios e se joga mesmo, muita coisa que os adultos não fazem, né? Às vezes eles, né, se colocam de fato travados, o que a criança se arrisca, né? Bom, nesse tempo, né, nós podemos pensar que a criança, quando ela não brinca, né, ela pode ser colocada em outras situações. Porque se o direito da criança e o que a criança mais sabe fazer, né, como a pergunta da Mazezinha, se nasce sabendo, o que ela mais sabe fazer é tirado dela, né, o que é colocado, então, no lugar? Né? Como eu disse, às vezes as responsabilidades, devido a outras violações de direitos da família, coloca como que a criança tenha outras responsabilidades, outros deveres. E linkando com a tecnologia que a gente começou a falar, às vezes o que é colocado no lugar do brincar? O smartphone, né, numa tela, que é também, né, lúdico e brincadeira, mas que não abrange tudo que a criança pode alcançar e desenvolver. Porque quando a criança, um exemplo, quando a criança está pintando, né, e às vezes pintando as paredes, escrevendo nas paredes. E aí tem o tato, e aí tem o cheiro, e aí tem todos os sentidos, e aí tem muito aprendizado. É claro que o mundo tecnológico também tem, mas reduz, não dá para substituir. E é comum a gente ver nos atendimentos também que, devido todo o trabalho que os pais têm muitas vezes, né, de fato, que não tem tem pouco tempo, né, com as crianças, no momento que tem, querem que as crianças estejam quietas, fiquem ali no cantinho, né? Que você perguntou, né? O que será o porquê que proibia? Por que proibia dela? Legal, tá me respondendo. Rigidez da época, por isso os pais não permitiam brincar na rua. Sim, faz sentido na época e no contexto, né? Ela tá perguntando, qual que é o papel dos pais na brincadeira dos filhos? A maioria dos pais não assunto brincar. A gente vai abranger, né, tudo isso. A gente já vai falar justamente sobre isso, né? Que eu acho que é uma das ideias também do tema, né, Rafa? Da gente perceber quais são as possibilidades que a gente pode brincar, né? E como fazer para brincar de fato. Brincar, será que eu estou fazendo comida, né? E a criança está ali no cantinho brincando e eu estou dando uma olhada? Né? Eu acho será que vale? Vale. Tipo, dá para brincar de pega-pega, assim? Né? A criança sai correndo, peguei, você tá lavando o osso e continua. Deixa eu perguntar pra ela. Não sei se ela vai contar muito, né? Então, acho que, de fato, não é diferente daquilo que nós gostaríamos muitas vezes enquanto crianças, né? Só que parece que quanto mais o tempo vai vindo, nós vamos se esquecendo de como nós gostávamos de brincar. E o quanto, assim, não sei se vai começar a responder, mas o quanto que a criança muda quando o adulto brinca com ela, quando ela está tendo muitos problemas de comportamento, né, que nós atendemos bastante criança, e quando ela está tendo muitos problemas na escola, qualquer tipo de coisa, não dá pra gente sentar e ter uma conversa séria, igual a gente faz, por exemplo, com adultos no consultório. É através do brincar, o brincar com o terapeuta e especialmente o brincar com os pais. Acho que une, assim, basicamente as duas coisas que eu percebo que a criança mais quer no mundo. Estar perto dos pais, ter atenção e brincar com eles.
Porque eles ficam perto fazendo feijão e não tem o mesmo impacto. Não é para ficar o tempo todo, né, a nossa orientação, o tempo todo brincando, mas que seja 10 minutos naquele dia, mas que seja 10 minutos fazendo só aquilo. E aí isso vai demonstrar muito o papel dos pais no brincar, que é um papel de olhar, de cuidar, de validar, de respeitar, dessa troca, dessa interação, através do brincar, que não se consegue fazer através de um diálogo. Isso me fez lembrar um atendimento familiar, onde, né, a família em toda, né, o pai, a mãe, os irmãos, eu sugeri que a gente brincasse e os pais não sabiam de fato brincar com seus filhos. Esqueceram, né? Como que eu faço? Ou não brincaram na infância deles. O que eu faço, né? Então, eu acho que os pais também precisam redescobrir, né, se criança. Né? E esse brincar mesmo, né? Se você não gosta de pega-pega, dominó, se você não gosta de dominó, desenho, deve ter alguma brincadeira que você ache minimamente legal ainda. E fazer, pode ser só 10 minutos, mas faça só aquilo, não cozinhando, não lavando louça, não falando no telefone, não assistindo novela e montando quebra-cabeça aqui, assim, porque não conecta, não exerce o papel de troca, de vinculação. E aí ela fala que quanto mais se brinca, mais se obedece, algo do tipo. E isso para mim é muito claro. A criança tende a respeitar e os limites e, né, obedecer aquela pessoa que brinca com ela, porque o brincar também é respeitar ela em contrapartida. E é além do fortalecimento desse vínculo, né, entre a criança e o adulto. Eu trabalhava com crianças e adolescentes vítimas de violência e uma das coisas que a gente buscava fazer era ressignificar essas relações, né, entre a criança e o adulto, para que a criança pudesse confiar no adulto, né, para que num sinal de violência essa criança pudesse chegar para o adulto e dizer o que está acontecendo. Né? Então, como é importante você estar mais próximo daquela criança. E como vocês faziam isso? Através do... Nós fazíamos isso através dos atendimentos, né, dos atendimentos familiares, a gente fazia isso através de... promovíamos festas no serviço, para que as crianças e seus responsáveis, ou os adultos que as rodeavam, né, pudessem brincar junto com ela, pudessem celebrar momentos, né? Que a criança fizesse parte, de fato, da família. Né? Então, nós estamos passando por uma crise financeira. Então, a criança também vai entrar nessa dinâmica de, então você vai economizar, não vai jogar tanto videogame porque gasta energia. Então, para que a criança se sentisse parte daquilo. Então, a gente fazia assim. A Simone está perguntando. Sim. Eu noto que os pais não têm muito pique para brincar e resgatar brincadeiras. Como melhorar isso? Isso. Vamos responder depois. Tá, bom, eu diria, Simone, isso que eu falei um pouquinho dos 10 minutos. A gente não tem pique mesmo para ficar brincando. Então, que seja um tempo curto, mas que seja intenso e verdadeiro. Aquela questão da qualidade, né? Versus quantidade. Não dá pra gente ficar brincando horas com criança, porque a gente não tem saco mesmo, a gente não tem essa energia, a gente não tem esse pensamento mais tão fantasioso e não tem tempo. Mas acho que, e vejo e acredito que se você fizer com qualidade uma brincadeira, um jogo que seja, a criança vai ficar satisfeita e vai entender o não pelo resto do dia. Olha, já brinquei com você naquele nosso momento de brincar, agora eu tenho que fazer minhas coisas. Mas acho que uma brincadeira bem feita, sem o celular, por favor. Todos os meus pacientes reclamam que
os pais interagem com eles com o celular na mão. E às vezes, esse tempo, esses 10 minutos, às vezes o que o pai, a mãe, ou o irmão, quem é que seja o adulto ali, tem às vezes é só final de semana, né? E de fato, que esse final de semana, esse momento que você tinha uma vez por semana, que seja... Que seja, a criança já vai ter mais satisfação e mais tranquilidade para aceitar o não posso ter que trabalhar, não posso ter que fazer comida. E a Mazazinha diz que hoje em dia é uma longa jornada de trabalho dos pais, né, que atrapalha, a violência nas grandes cidades e as novas tecnologias afetaram o modo de brincar das crianças. Sim. E é justamente por isso que surgiu a nossa necessidade de resgatar a importância do brincar. Especialmente nesse momento que as pessoas estão aí com as crianças e que os níveis de estresse das mães que estão em casa trabalhando e cuidando das crianças têm sido os mais altos de todos. Então a importância do brincar, que através do brincar você conecta, a criança passa a te olhar diferente, te compreender melhor e novamente é a qualidade, não é a quantidade, a gente não consegue ficar brincando o dia inteiro. Criança gosta de brincar com criança também, as tecnologias também são interessantes, mas eu garanto que um dominó feito com atenção, né, com engajamento, nossa, isso provoca um impacto assim imensurável na qualidade da relação, do bem-estar psicológico dessa criança, eu garanto. Mas assim, né, falando que essas mudanças no brincar da criança é uma resposta que nós estamos dando para essa criança, né? Nós estamos trabalhando mais, nós estamos dando mais tecnologia, né? A violência está aí fora, e muitas vezes nós usamos ainda que, não, mas eu estou fazendo isso por você. E a criança, não quero, fica em casa, não. Então, nós precisamos de fato olhar para... É necessário mesmo? O Denis está dizendo que o brincar com os filhos é uma expressão muito prática do amor. Ler história, cantar música. Isso. Exatamente. Expressão prática do amor. Porque é um eu te amo. Que muito mais significativo, porque é a prova, né? Porque às vezes a gente fala pro namorado, você me ama, então prova, né? E aí tem todos os requisitos. E a prova pra criança. É o brincar. O brincar é a linguagem dela. Exatamente. E é uma coisa muito bonita, né? A expressão muito prática do amor, né? Isso recorda quanto aqueles pais que são mais rígidos, mais fechados, né? Que muitas vezes não conseguem dizer, não conseguem brincar, né? E mais que tem... Aí não tem prova nenhuma do amor, né? Não tem expressão nenhuma do amor. Pois é. Nem prática, nem teórica. Nem prática, nem linguística, nem nada. Não tem expressão expressa. E aí, né, lógico, vai de acordo com a vida de cada um, do que aquela pessoa vivenciou, né? Mas fica a dica. Brinque, jogue um dominó. Se jogue de fato, né? Se a criança vai brincar no chão, né? Se jogue no chão com a criança, né? A não ser que você tenha um problema de coluna, né? Toque, de limpeza. Não sei, alguma brincadeira a gente ainda gosta. Ainda tem alguma coisinha que a gente ainda gosta de fazer, nem que seja ver o filme. O filme é outra coisa, que a gente vê levantando, limpando, saindo, ligando, vou no mercado, não sei o quê. E nunca não vê o filme, não para, não vê, né? Você viu aquela parte? E já disfarça, né? Tô vendo, tô escutando aqui, vai, toca aí. Filme. Não vale. Então, nós precisamos reavaliar, de fato. E lembrar que essa criança da qual a gente fala não necessariamente são os filhos. Não, absolutamente. Porque aí entra até numa questão de direito da criança, que todo adulto é responsável pelaquela criança que está por perto. Né? Então, quanto nós somos responsáveis por trazer, né, um pouquinho mais de sensibilidade para esse ser humano, né, que é a criança. E o amor, como você colocou, né? Expressão prática do amor. Né? É bonito quando a gente vê, bonito e às vezes é só, né, que só para Facebook ver também, né?
quando os pais acabaram de ter o bebê e aí compra aquela roupa com o estilo musical que gosta, né? E aí se mostra, é uma expressão também, né? Por mais que a criança ainda não tenha capacidade de compreender tudo aquilo, ela se sente amada, né? Se sente colocada. Incluída, Incluída naquela família. Então, de fato, né, são algumas coisas que dá para se fazer, né? Não simplesmente só brincar de uma brincadeira fixa. Dá para se vivenciar momentos, né? Lúdicos. Nos atendimentos com crianças, o que a gente mais usa são as brincadeiras. Sim, né? porque não dá pra se colocar a criança no divã e falar, então me conta aí suas angústias. Me fale mais, como que... Quais são as frustrações e seus sonhos. Você tem vivenciado, como que foi no objetivo último da sua mãe? A gente tem que brincar, né? E brincando... Você... E brincando sai tudo, sai a raiva, sai o medo, né? Sai o abuso... Ou na prática, ou até verbalmente, dependendo da idade. Mas é no meio da brincadeira que sai. O som sumiu. O som sumiu. Espera aí, gente. O som sumiu. Deixa eu ver. Voltou? Gente, é tudo ao vivo, então nós temos esses bugs. Veja se o som voltou. Voltou? Será que é a internet? Voltou? Ah, então tá bom, gente. Onde será que cortou? Onde será que cortou? Cortou tudo. Bom, como a gente estava dizendo, nos atendimentos, quando a gente brinca com a criança, é quando a criança consegue se comunicar, né? Como a criança consegue dizer para nós como ela está se sentindo. Ou verbalmente, dependendo da idade, ou ela mostra no brinquedo, ou na brincadeira. Ou através do brinquedo, ou com a gente mesmo, ela reproduz uma agressividade, algo do tipo. E aí também fica até uma explicação, né? Que tem muitos pais e mães responsáveis que chegam ao atendimento dizendo: meu filho só brincava. Ele não fazia mais nada. É mesmo. Ele só brincava. E eu tenho muitos pais que falam assim pra mim: mas você vai lá, só brinca, e como é que melhora? Então, Rafaela, não entendo. Bom, vou continuar trazendo ela aqui porque tá melhorando, mas não entendo por quê. Porque ela vem aqui e fica pintando as coisas. Chega e melhora o comportamento. Pois é. E muitos falam disso. Eu não entendo, tudo bem, eu quero entender, vamos continuar. Tem os dois lados. Eu vou pagar pra você brincar com ela. Então, vem, pode ir. Vamos brincar. Outra coisa também é um tema que a gente trata como a terceirização das crianças, né? Que não exatamente é você deixar os seus filhos, crianças da sua responsabilidade, para outra responsabilidade, mas terceirizar por meio da tecnologia, terceirizar muitas vezes até mesmo pelo estudo ao extremo, quando está um pouquinho mais adolescente. 1 milhão de cursos. 1 milhão de cursos, não, porque precisa saber inglês, precisa saber balé, japonês, chinês. Né? O mundo está desenvolvendo, né? Não, calma. A criança precisa de tempo livre. E aí desenvolver outras habilidades. Emocionais, principalmente, né? Preferência. Para que o resto da vida seja um pouquinho mais adequado. O inglês, o karatê, o chinês, o técnico. De fato, a gente espera que as crianças tenham tempo para fazer todas essas coisas e que desejem fazer todas essas coisas, né? E é quase que um grande clássico aí, né, que a gente vê ao longo do tempo, o desejo dos pais perante as profissões dos filhos, né? Sim, a realização. A realização dos próprios pais. Desejos, Então, porque quando a gente trata de criança, não exatamente é só a criança pequena, de 4, 3, 2 anos, né? Nem até os 6, mas também, né, até diante, os adolescentes também se enquadram dentro dessa brincadeira. Talvez o adolescente não queira mais se jogar no chão e pintar,
Mas quer assistir um Quer filme assistir um filme junto. Quando não tá rebelde demais. Né? E é Quer possibilitar jogar Uno. jogar Uno, né? Adolescente gosta de jogar Uno. Brigou com o namorado. É escutar de fato antes de criticar, né? É escutar o que a criança, o que o adolescente tem para dizer, né? Sem se colocar. Ah, você está fazendo isso por conta de fulano. É o seu amigo, né? É aquele, eu falei que você não anda junto com ele. Então nós vamos colocando limites, às vezes até demais, né? Limites que são para nós, não só como uma orientação, mas como uma imposição, sem conversa, sem um diálogo, né? Então, gente, e ainda fiquei preso nesse livro. No começo eu falei, o livro é Casa das Estrelas, o universo pelo olhar das crianças, né? Do Javier Naranjo, né? Ele é professor e poeta colombiano, né? Então ele pôde, no seu trabalho, conversar com essas crianças, né? E a criança define pessoa, uma das definições que a criança dá é pessoa, é uma coisa sentimental. Né? Bonito também. Morte é dormir toda a vida. Né? Então a criança vai tendo umas sacadas assim que... Isso. Adulto. Vamos ver. Vamos ver adulto. Afetar mesmo, falando pra gente, olha, fala adulto. Dica, qual que é? Deve estar no ar. Eu procurando no Deve peito. estar no ar. Adulto. Pessoa que em toda coisa que fala primeiro dela. Verdade. Olha que, nossa, gente, que crítica. Boa. Sensata, coerente. Né? Pessoa que em toda coisa que fala primeiro dela mesma. Isso é adulto. Eu, né? Eu na sua idade, né? já tava dirigindo. Verdade. Então, olha só quantas coisas. Sabedoria, né? Quanto ela não é uma folha rasa. Não. A gente vai enfiando nossos desejos em cima dela. Ela tem sabedoria. A criança tem muito potencial. Olha esse, Rafa. Medo. Um menino que está triste. Olha quanto essa criança não fala e vivenciou, né? O que é medo? Né? Mentira. Quando alguém se enche de porrada. Amor, a Fer tá dando dica aqui, a nossa colaboradora, pra gente ler amor. O que cada coração reúne para dar a alguém. É quando... Isso foi uma criança, né? Então, o que cada coração reúne para dar a alguém. Nossa, eu tô aqui pensando. E aí a outra criança diz que amor é quando batem em você e dói muito. E aí fica o silêncio, né? Porque olha só a vivência dessas crianças, né? O quanto que nós podemos aprender com as crianças se de fato se dedicarmos um momento. Oh, brincadeira. Tô aqui surpresa porque eu não li antes, não fiz a lição de casa. Brincadeira. É estar contente e amando. Olha, amando. Olha o que ela ama. A Zezinha está dizendo, Rafa, será que os pais estão tendo tempo para brincar com os filhos, já que estão afastados da escola? Será que os pais estão tendo tempo nessa pandemia, já que os filhos estão em casa? Tempo? Tempo sim, né? Não sei se estão tendo disponibilidade, né? Eu imagino que tempo tem, é mais do que antes. A Cris está dizendo que a Lavínia não se contenta com uma brincadeira. Uma história, eu me canso e ela quer mais. Mas aí entram os limites, né? É aí que a gente vai... Sim, nós entendemos. A Fer tá ajudando a gente aqui. Exatamente, né? Acho que é poder dar um limite, o tempo. Falar assim, tá bom, a gente já brincou. E aí ela vai aceitar, né, supostamente o limite um pouquinho mais fácil se você tiver dado um pouco do que ela quer. Porque se você não tiver brincado nada, ela vai ficar muito mais frustrada.
para aceitar os limites. Mas é claro que no desejo delas a gente vai estar ali disponível brincando, lendo história o dia todo. E isso não quer dizer que quando você disser não, a criança vai falar assim, ah, tá bom. Não. Limite, não. Ela só Ela não vai gostar. Não vai gostar, mas certamente vai suavizar um pouquinho o não, vai fortalecer a relação, depois ela provavelmente vai se acalmar um pouquinho mais rápido, sabendo que amanhã possivelmente vai ter mais um pouquinho daquilo que ela tanto quer. Mas é isso mesmo, elas querem 1000 histórias e 1000 brincadeiras e o dia inteiro, né? Cabe a gente de fazer também nos nossos limites, mas fazer bem feito. Outra coisa também que dava quase outro tema, outra conversa, que é o não, né? Uma vez que já disse não, né? Permaneça no não, né? Pelo aquele tempo que foi proposto. É amanhã? Então tá bom, se der tempo hoje, quem sabe. Mas o não mantém o não, né? Ou a criança começa a birrar, gritar. Ah, tá bom, vamos brincar, o que você quer fazer? Aí já não faz mais com tanto desejo, com tanta vontade, né? Então... aí é outra questão, né? Respeitar seus próprios limites também, né? não dá mais, eu não consigo mais do que isso, né? Respeitar seus próprios limites, né? Isso é o tema mais difícil em terapia infantil, orientação de pais, porque é difícil demais, né? Tem dia que a gente está com humor melhor, com mais disposição, e o limite é 1. E o dia que a gente não está tão bem, o limite é bem mais curto. Isso deixa a criança irritada e confusa, esse não estabelecimento de um limite médio do que se pode ou não fazer. Então isso é algo que a gente trabalha muito, né? Com as famílias, tentar estabelecer limites que os pais entram em contradição, um dá mais limite que o outro, tudo isso vai dificultando a tolerância à frustração. E olha só, né? A gente conversando e tem uma frase aqui, todas as frases que as crianças veem que é direcionada ao adulto, é umas respostas fantásticas, né? Dinheiro. O que é dinheiro? Coisa de interesse para os outros, com o qual se faz amigos e sem ela se faz inimigos. E o de cima é dinheiro também, ó. Dinheiro é o fruto do trabalho, mas há casos especiais. Então, olha só a interpretação da criança para aquilo que é de adulto, né? Então, que nós tratemos as crianças, de fato, como crianças. Uma pessoa de 2 anos, uma pessoa de 4 anos. Não uma criança... qualquer coisa tá bom. Né? Para criança qualquer coisa tá bom. Outra coisa, como que... Alguns pacientes, alguns pais já perguntaram, né? Mas como que eu vou fazer para poder deixar meu filho escolher a roupa que ele quer sair, né? E aí é muito simples, vamos pensar. Ele pode escolher o que da roupa, né? A cor, qual roupa, mas se é de frio ou se é de calor, cabe ao pai decidir. Sim, é né? tudo uma questão de limites, né? Você consegue participar a criança das escolhas que ela vai fazer também. Gostou dessa roupa? Gostou daquilo? Então, tudo que você faz e escuta a criança, né? Você está fortalecendo só o seu relacionamento com ela. Quando você trata, que além de... tem as duas versões, né? Quando o adulto trata a criança como uma criança qualquer coisa, né? E quando o adulto trata a criança querendo que ela fosse um adulto. Também, um adulto em miniatura. Um adulto em miniatura. Também não é. Não é legal. Então, muitas vezes, não, como assim? Né? Você não fez ainda, né? Pega uma criança, sei lá, de 10 anos, nossa, mas como que essa casa tá mal varrida? Né? Esperava o quê, né? Quer bem varrida, contrata alguém ou faz você mesmo. Não tem muita coisa para fazer. De fato, nós precisamos olhar para a criança pela idade que ela tem, né? Capacidades de acordo com a idade. Não é porque uma criança tem um pensamento um pouco mais rápido, umas ideias um pouco mais
racionais, de fato. Um linguajar, às vezes, avançado, que ela tem a capacidade do adulto. Isso se confunde. E às vezes outras coisas que confundem também é o tamanho da criança, né? O tamanho da criança também confunde. E chegou uma criança, atendi uma menina de 10 anos, que ela tinha quase a minha altura. Você pensa que é uma adolescente. Quando chegou, como é que é da menina de 10 anos, não é? Então confunde, e confunde até as nossas regras. Com o menino, principalmente, a violência doméstica com o menino, dos seus 13, 14 anos, porque eles vão crescendo, né? E às vezes fica maior do que a mãe, do que o pai, e muitas vezes a agressão acontece com eles justamente por conta do tamanho. Acho que é um adulto, né? Que já dá para bater de frente, então, né? Então, nós precisamos ficar atentos à idade que a criança tem, muito mais do que o seu linguajar e muito mais do que o seu tamanho, né? Mas a idade que ela tem, de fato. Tem papelzinho, Fê? Gente? Vamos ver aí os comentários pra gente... Tá. A Fê vai nos orientando aqui, né? Tá. Como a criança entende o tempo. Esse aqui são os relacionamentos da nossa colaboradora ali, ó. Tá. Como a criança entende o tempo. O tempo da criança, ele não é igual ao nosso tempo, né? Então, no entanto, a gente percebe quando a gente fala assim, quando que foi isso? Foi amanhã, né? Então, o tempo, a criança é atemporal. As crianças pequenas são atemporais, né? Então, precisa situar, às vezes, por desenho, mostrando, olha, nós estamos nesse dia, amanhã, no calendário, no sol. Né? Então, o tempo para a criança é 1 minuto, pode ser 1 ano. Né? Foi ontem, passou já 2 anos já que a criança que aconteceu. E... Bom, gente, pensando nisso tudo, né, o luto com as crianças, como a gente disse, da participação das crianças em tudo, na dinâmica familiar, né, e a morte também é algo a ser trabalhada com a criança, conversada, né. A gente já disse em outra live, né, eu acho que vale a pena reforçar, que quando morre alguém, evitar frases como, o papai do céu levou, né, a sua mãe, porque, gente, não. Fica confuso. Fica confuso, né? Levou alguém que ama, não dá. É bom ou é ruim? É bom ou é ruim, né? Então, tomar cuidado. Eu sei que ninguém tem a vontade, o desejo, pelo menos espero, né? De causar um trauma na criança. Ninguém tem esse desejo. Então, evita falar algumas coisas que possam causar isso. Né? Dar algumas explicações. Foi viajar. E aí a criança vai crescendo e a pessoa nunca volta. Nossa, nunca vou querer viajar, porque não posso voltar. Não vou deixar ninguém viajar. Aí a criança, vamos dizer que a criança perdeu a mãe e o pai, a família disse que a mãe foi viajar. A mãe nunca voltou. Aí o pai vai ter que viajar de emergência. Pronto, acabou. Né? A criança vai passar mal, nunca volta da viagem. Então, tomar cuidado com essas respostas que nós damos à criança só porque é uma criança. Né? Tentar explicar aquilo que é realidade. Realidade financeira, vai mudar a realidade da mudança. Né? Participar a criança, afinal ela vai sofrer, junto, vai sentir saudade, vai chorar, vai doer, vai. E isso inclui, gente, também até vou ensinar meu filho, enfim, a criança a arrumar a cama, né? Muito, muito bom, né? Desde que você entenda também que pela idade que você escolher, talvez ela não estique bonitinho, que não deixe igual no exército, né? Tudo esticadinho. E aí, nossa, faça festa, né? Porque senão depois fica reclamando, né? Adolescente nem arruma a cama. Lógico, não ensinou. Quem vai fazer o quê? Então, haja de acordo com a idade dessa criança. A gente tinha, acho que não tem, né? Um tema. Mas eu lembro, pra gente ir encerrando já, uma das coisas que a criança respondeu, não tem aqui, mas eu me lembro, que é luz. O que é luz? Né? E aí a criança disse que luz
para que a gente não veja o outro no escuro. Uau. E fala na escuridão, né? Então, de fato, olha só, né? De fato, se apagar a luz aqui agora, depois de um tempo os órgãos se acostumam, a gente vai conseguir se ver e se enxergar na escuridão, né? Lógico que isso aqui dá para ter vários outros entendimentos, né? Tem uma questão daquilo que é turvo, daquilo que se vê mal, né? Então, gente, a ideia, lógico, é só um pouco daquilo para que a gente possa pensar, né, Rafa? Não tem nunca, né? Nos atendimentos não tem uma receita pronta, né? Você não chega lá e fala assim, então, daqui 10 minutos você passa para receber a cura. Não tem, e nem nos atendimentos e muito menos na educação das crianças. Exatamente. São apenas os pequenos pontos que a gente percebe, e um deles é a brincadeira, que é muito efetivo, muito importante. Exatamente. Agora, E cada receita não tem. Não tem, porque cada pessoa tem a sua não realidade, sabe, né? Ninguém sabe. Cada pessoa tem a sua realidade, então Mas o brincar é coisa séria. se redescobrir. Brincar é coisa séria. Essa frase, né? tem, Em algum lugar. brincar é coisa séria. É uma propaganda. Né? A qualidade do brincar, acho que essa é a mensagem. E na TV, né, gente, tem canais que passam coisas legais para criança, que ajudam a desenvolver, né? Não tem acesso à internet, né? Tem canais que tem a TV Cultura. E a TV Cultura não é só para criança, né? O adulto também aprende muito, né? Fazendo propaganda, mas aprende muito. Tem opções, né, de escolher coisas saudáveis, né, produtivas para criança. Bom, a Fê está escrevendo, a minha está esperando ela escrever para a gente ver, para a gente finalizar. Essa é a ideia, né? Olha que bonito, né? Mãe, o que é mãe? Aí a criança diz assim, mãe é para mim um coração, é uma terra para mim, né? Olha que bonito, acho que tem pai aqui, deixa eu ver. Pai não tem, pai, esqueceu o pai. Tudo bem, faz parte, né? Acho que pra gente encerrar, só terminar de escrever e a gente dá pra encerrar com essa frase aqui, né, Ana? Eu acho que profundo, né? Essa criança aqui tinha uns 17 anos já, como que você sabe disso? Pois é, acho que... Vamos ver o que a Fer tem de recados. O Denis diz que às vezes as crianças confrontam essa ideia da morte. Se Deus não levou, ele é tão ruim assim. Como dar a notícia, né? A sugestão da fé, né? Então a ideia é isso, sugestão da fé. Como dar a notícia? Desculpa, sugestão da fé. Não, tudo fé. Bom, gente. Bom, como a gente já disse, né? Pra gente dar essa notícia, pode ser de fato, quando a morte vem vindo, né? Quando acompanhado de uma doença, talvez fique um pouco mais fácil de explicar, de falar assim, você lembra que a pessoa que você gosta estava no hospital ou estava doente, né? Então, ela morreu, de fato, não tem outra... Um jeito de falar assim, ela se foi, né? E aí, lógico, vai entendendo de acordo com até mesmo a religiosidade de cada um também. Ela está com Deus, tudo bem. Agora, Deus levou, que parece um pouco... ele veio e pegou. Carrasco, né? Está com Deus. Está nas nuvens, virou está dormindo. Dormindo pode confundir. É que tem algumas religiões que a coisa fica no tempo. E aí você pode explicar a luz da sua religião também. Para sempre. Dormindo, O que não pode, de fato, é colocar a responsabilidade da morte... Deus tirou. Deixou. É culpa de Deus. Nessa conotação, né? Mas eu acho que vale a pena as outras formas, né? De acordo com a idade, de acordo com a sua crença. Sim. Só tomar cuidado nisso de Deus tirou. Denis, em alguns casos entra o papel do psicólogo. Traumas, divórcios, perdas.
Em alguns casos entra o papel do psicólogo em traumas, divórcio. Muitas vezes, lógico, o sofrimento da separação, da perda e outros traumas que a criança vai tendo, às vezes o psicólogo entra, de fato, para poder explicar, né, todo esse movimento que é a vida, né? Então, por exemplo, num divórcio, é basicamente uma morte, né? Para uma criança, dependendo da idade, Tem luto. para outras crianças já é um alívio, né? O divórcio. Dependendo da idade, dependendo como que é essa relação. E muitas vezes o psicólogo entra também quando os adultos não conseguem se resolver. E se resolver também, né? Se resolver, se explicar, se comunicar, e a aí, criança acolher a criança. E transfere a relação deles para a criança, né? Também. E aí dá outro tema aí, né? Então, de fato, o psicólogo ele entra nessa ideia de poder tentar, muitas vezes, mediar, né, esses conflitos familiares, auxiliar. Na compreensão. Né? Bom, gente, o nosso tema é esse. Tem mais alguma coisa, Fê? A gente pode encerrar? A Simone disse, no fundo, temos sempre que lembrar da criança que temos em nós. Perfeito. Olha, pode fechar com essa frase, porque a criança que tem em nós, ela sabe se comunicar com outra criança. Ela que na hora de sentar e brincar, é isso, assim, na hora... Nossa, é muito isso, assim, matou a charada. A hora que eu vou fazer esse papel, seja enquanto terapeuta, enquanto tia, madrinha, basicamente encontrar a minha criança e deixar ela brincar com a outra. E aí elas conectam. E aí a expressão do amor, e aí a comunicação, e mostrar a sua criança interior para ela faz com que ela confie em você, com que ela se abra para você. E aí na hora que você vai colocar os limites, olha, acabou, agora nós vamos tomar banho, ela vai espernear, ela quer brincar mais. Mas com certeza vai ser uma relação assim minimamente mais fácil, uma relação mais fluida. E aí, gente, né, compartilhem a página também da comunidade. Semana que vem a Simone vai estar aqui com vocês, né? Participem, interajam também nesse momento, né? E a gente vai deixar uma palavra que as crianças disseram que né? Que eu acho que esse conceito dessa palavra, eu acho que nos vale pro resto da vida, né? Fica a dica. Fica a dica aí. Então, gente, uma boa semana, né, Rafa? Sim, espero que a gente tenha contribuído assim, um pouquinho minimamente através da nossa experiência, dos nossos estudos, para auxiliar daí, né, nas relações e nesse momento difícil e inevitável que a gente está vivendo. E aí, para encerrar, fica essa palavra. O Juan Javier, né? Javier perguntou para uma criança o que era paz, né? E aí a criança respondeu: paz quando alguém se perdoa. Então, uma ótima semana. Sempre se perdoe. Sempre. Fê? Então, tchau, gente.